Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Mais uma vez, mais um dia que se passou e mais uma noite, mais um momento, mais uma oportunidade que temos para nós falar da palavra de Deus, para falar do amor de Jesus, para falar daquilo que o Senhor tem para nós a cada dia, a cada momento. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Se ela é uma fonte inesgotável, ela não para de gerar, ela não para de produzir. A gente sabe que cada dia que passa, ela renova também. E quando ela fala, cada dia fala conosco, ela está renovando as nossas vidas, a nossa vida espiritual na presença de Deus. Eu quero dizer para você que você deixe o teu like, se inscreva nesse canal, ou em outro, importa que você escute a palavra de Deus, que você ouça a palavra de Deus, que você coloque em prática a palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus ela tem virtude do Espírito Santo e ela está em nós, nós temos que viver a palavra de Deus. Eu quero, nesse dia, nesse momento, eu quero ler uns versículos a respeito da parábola dos trabalhadores, das diversas horas do trabalho, né? Aqui nós podemos ver no capítulo 20 de Mateus, porque se o apóstolo Paulo falou que nós façamos menção, pregamos a palavra de Deus com amor, nós pregamos com amor. Eu não tenho nada contra, como eu costumo dizer, quem muitas vezes cobra, né, decreta um valor para isso, para aquele outro. Claro, a gente sabe que nada é de graça nesse mundo. Se nós tivermos um carro, nós se deslocar, uma vez eu vi um pastor, ele colocou um irmão colocou um valor para pregar na igreja dele. E cobrou lá mas uma quantia baixa, uma quantia só que dava para uma gasolina, para uma despesa. E esse pastor ele se escandalizou com aquilo. Ele disse, olha, assim como eu vou e não cobro nada, eu não quero que cobre também. E eu fiquei pensando, digo, mas nem todos têm a mesma fé, nem todos têm a mesma condição, nem todos têm a mesma coisa que você diz, o mesmo dom, já digo assim. Tipo assim, tem pessoas que têm o dom de contribuir, e tem o dom de receber, tipo assim, mais ou menos isso. Mas eu fiquei pensando, então eu não tenho nada contra as pessoas, muitas vezes eles cobrar um certo valor, um valor adequado, mas só o que eu não gosto, como se diz, o que eu não gosto, e eu creio que Deus também não se agrada, quando decreta um valor acima do limite, um valor que, como diz, de arregalar, tipo isso, de arregalar para cima, muitas vezes oprimindo certas pessoas, que eu já vi isso acontecer, muitas e muitas vezes eu vi isso, de pastores que não tinham condições, muitas vezes, de pagar aquele valor e chegar na hora, né, ter que arrancar da onde não tivesse muitas vezes, ou oprimir os irmãos ali para que os irmãos viessem ajudar para poder, né, cobrir aquele valor que aquela pessoa estava cobrando para trabalhar, para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, de graça recebeis, de graça deis. Se você recebe de graça, então tu dá de graça. Agora, é claro que tudo nos limites, tudo de acordo, tudo, como se diz, no orçamento, vale a pena, deve. E é isso que precisa, mas tudo tem que ser com vigilância. Vamos ler uma palavra aqui. Vamos ler aqui na parábola dos trabalhadores das diversas horas do trabalho. Vamos ler aqui, começando aqui, vamos no versículo 6, que diz assim, ó.
20, no versículo 6, que diz assim: E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ansiosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos, não ansiosos, ociosos, todo o dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebeis ide também para a vinha, e recebeis o que for justo. Ó, veja bem, e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do que, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos fadigas e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma palavra forte, né? Falar isto. Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque eu acredito que é por causa da ganância, muitas vezes, da pressa, como a gente costuma dizer. A pressa, eu tenho aprendido muito a respeito disso. Eu tenho aprendido bastante sobre ter calma, ter paciência. Coisa que o ser humano, nós os humanos, nós não temos isto. É muito difícil. A Bíblia diz que nada nós temos a não ser que provém de Deus. Precisamos disso. Precisamos que Deus nos conceda essa graça, conceda esse milagre, já digo assim, em nossas vidas. Para que nós venhamos ter paciência, ter calma, nós venhamos ter o quê? Como se diz, despreocupação. Porque a preocupação, a vida neste mundo é cheia de preocupação. A gente já, como se diz, como é que diz, tem gente que diz assim: eu não estou interessado no serviço, eu estou interessado no salário. Tu não está interessado. Isso é ruim, porque se uma pessoa trabalha com amor, com carinho, ele faz as coisas bem feitas e procura agradar o patrão, procura agradar aquele que lhe contratou, como Deus. O que Deus se agrada de nós é que nós façamos com amor, nós não estejamos preocupados com aquilo que vamos receber. Mas pode ter certeza, porque a palavra de Deus ela é bem convicta, ela é bem clara. E se Deus falou que Ele sustenta os passarinhos, sustenta os lírios dos campos, Ele sustenta todos os animais, sustenta tudo. E eles não se preocupam com as coisas que vão comer, que vão beber, que vão precisar no amanhã. Hoje um ser humano, hoje uma pessoa vai pregar numa igreja, ou ele vai levar um evangelho, a primeira coisa ele se preocupa com o que ele vai comer daqui a pouco, vai comer amanhã, com quem vai pagar sua conta, com quem vai fazer isso, vai fazer aquele outro. E eu acredito que isso é errado. Porque eu acredito que esses trabalhadores, se eles não se preocupassem com isso, eles não iriam cobrar mais.
Eles não iam valorizar realmente o seu trabalho a mais do que os outros, porque trabalharam algumas horas mais. Eles iriam se conscientizar do que eles tinham tratado com o pai, com o Senhor que os contratou. Se eles tinham tratado aquele preço, eles tinham se conscientizado que verdadeiramente era justo aquilo. Bom, tratemos aquilo. O que importa é que ele vai pagar para os outros, que ele vai fazer com os outros, isso não importa para nós. Mas muitas vezes, um ser humano, uma pessoa, muitas vezes até na igreja, se ele enxerga alguém receber um cargo um pouco mais alto do que o dele, ele já cria o olho, já diz assim, poxa, era eu merecedor. Era eu, há quanto tempo faz que eu estou na obra, faz quanto tempo que eu estou nessa caminhada, tanto tempo que eu luto, tanto tempo que eu oro, que eu jejuo, isso não é justo. Eu merecia isto. Isso é errado. É errado. Deus dá para aqueles que ele se agrada de dar. Como ali a gente pode ver que ele se agradou de Jacó e não se agradou de Esaú. Ele se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Então, nós começamos a passear na Bíblia e nós vamos ver tantas passagens assim. Graças a Deus que o Senhor se agradou de ti. Graças a Deus que o Senhor te chamou. Graças a Deus que o Senhor te deu essa oportunidade. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade. Se pregamos o Evangelho, façamos uma obra pela graça de Deus. Façamos uma obra dispondo nossas vidas, como Jesus. Jesus ele não tinha salário. Como o apóstolo Paulo mesmo se colocava, que ele não tinha salário. Ele não era um assalariado. Na verdade, ele mesmo dizia que o trabalhador era digno do seu salário, mas ele não tinha. Ele não tinha salário, ele vivia pela graça de Deus. Ele vivia daquilo que Deus lhe concedia, como eu já vi. Nas minhas caminhadas, eu já vi pastores, já vi pessoas, missionários, viver pela graça, viver pela obra de Deus, viver pela aquilo que Deus coloca no coração das pessoas para ajudar, né? Eu creio que aquele Senhor, se ele tivesse sentido no coração de ele dar a mais, pelas horas a mais, para os seus empregados, seus trabalhadores, ele teria dado, mas ele não sentiu no coração, ele sentiu no coração de ajudar aqueles lá que tinham chegado na última hora. Então a gente não pode, como se diz, ser ganancioso. A gente não pode ter ganância na nossa vida. Pensar em si próprio é fácil. Pensar no seu próximo é o que é o difícil. É isso que está faltando, que falta muitas vezes no nosso meio, no meio da igreja, no meio dos trabalhadores da vinha, no meio daqueles que foram chamados para fazer a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos ficar naquilo que nós fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo. Não vamos, como se diz, estipular preço para nós fazer esta missão. Vamos se doar para o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, que nós se doamos a cada dia, que nós se colocamos à disposição dele para fazer a sua vontade e não a nossa. Vamos orar? Só tem um minuto para orar, né? Mas graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por esta palavra. E que esta palavra, meu Deus, ela venha se concretizar em nossas vidas. Meu Deus, que façamos a tua obra, como diz a tua palavra, enquanto é dia, porque a noite vem, mas façamos com amor, com carinho, com paz. Façamos, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, não o que nós queremos. Que recebemos, meu Deus, aquilo que está programado para nós, que não queremos a mais daquilo, meu Deus, mas que não sejamos gananciosos, meu Deus, mas sim, meu Deus, ó Pai, se colocamos à tua disposição, Senhor, naquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Eu peço que você deixe o teu like e se inscreva para nós pregar este evangelho junto em nome do Senhor Jesus. Amém.